faz relembrá-los que Jesus Cristo está voltando. Pode se sentar, irmãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes a nossa rotina do dia a dia nos faz esquecer que como cristãos devemos estarmos preparados para a vinda de Cristo. Queridos, se a gente faz um exame na nossa consciência, se a gente começa a fazer uma autoanálise de como está a nossa vida hoje, pensa comigo, se Jesus vem esta meia-noite, hoje, se abre os céus, se escuta a trombeta tocar, e Jesus Cristo está vindo com um exército de anjos, e Ele montado num cavalo branco, vindo buscar a sua igreja e a trombeta tocando esta meia-noite. Quantos de nós escutaríamos essa trombeta? Porque não todo mundo vai escutá-la. Quantos de nós estaríamos prontos para ir na presença do Senhor Jesus Cristo? E quantos de nós ficaríamos? Quantos de nós ficaríamos aqui nessa terra, enquanto vemos a noiva do Senhor indo com o seu Salvador? Faça essa autoanálise na tua vida, porque quando o Senhor trazia isso no meu coração, eu comecei a me analisar diante de Deus. Comecei a perguntar ao Senhor: quem sou eu diante de Ti, Senhor? Como está a minha vida? Como está o meu coração? Comecei a analisar os meus passos, a minha caminhada, as palavras que saem da minha boca, os meus pensamentos. Queridos, no amor do Senhor, diante de Deus te digo isto: que se tu não estás tomando com seriedade a volta de Cristo, toma esta palavra como um alerta. Se você está adulterando, não adulteres mais. Se você está fornicando, não forniques mais. Que se você é um mentiroso por natureza, não mintas mais. Se você está levando uma vida desregrada, uma vida supérflua, superficial, se você não está dando o lugar que as Escrituras merecem no teu coração, começa a mudar isso. Se você não está buscando a presença do Senhor, começa a buscar. Se para ti está sendo algo tão leve, devido ao culto, ouvir palavra, ir para casa, ou pular de igreja em igreja, ou não criar raiz em nenhum lugar, e focando-te nos erros das pessoas, focando-te nos pecados que as pessoas podemos cometer. E se teu olhar não está em Cristo, está na hora que o teu olhar esteja em Cristo. Porque do amor do Senhor te digo, igreja, se Cristo viesse meia-noite, porque a sua palavra diz que de nós, se soubesse que o ladrão vier a roubar a tua casa esta noite, não estaria preparado acaso? Mas a palavra do Senhor diz que assim como o ladrão chega à noite, chegará o Filho do Homem para buscar a sua igreja. E se o Senhor Jesus viesse nessa noite, meia-noite, quantos de nós ficaríamos aqui? Querendo voltar o tempo, querendo voltar atrás, mas será demasiado tarde. Oh, igreja de Cristo, desperta, acorda. Em Mateus capítulo 24,
24, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do templo, do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas as construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas e não restará pedra sobre pedra. Feche os teus olhos. Senhor Jesus Cristo, poderoso Deus, eu te dou as graças, bendito Deus, esta noite, pela oportunidade que tu nos dás mais uma vez de estarmos aqui na tua casa. Senhor Jesus, tem misericórdia de nossas vidas e perdoa os nossos pecados, porque, Pai, muitas vezes não estamos dando valor à tua presença, Senhor, e temos colocado, Pai, outras coisas, outros interesses em nossa vida, quando o nosso maior interesse deve ser tu, Senhor. Fala conosco, Cristo, de uma maneira profunda, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, os judeus eram orgulhosos do seu templo, onde por um tempo habitou a presença de Deus naquele lugar. Era o centro religioso de todo o povo de Israel. Ali se cantava, ali se adorava, ali se reuniam as pessoas para poder cultuar o Senhor, onde levavam os seus dízimos, suas ofertas, faziam sacrifícios, e de tempo em tempo havia peregrinação para poder estar no templo santo, na casa de Deus. Mas quando eles ouvem de parte de Jesus que o templo seria destruído, e Jesus lhes disse: olha, não ficará, não restará pedra sobre pedra, isso traz uma comoção no coração deles, porque eles não imaginariam o porquê, porque novamente o templo seria destruído. Mas no versículo 3 diz que o Senhor Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? Irmãos, eles fizeram duas perguntas muito interessantes, e que graças a Deus tiveram resposta de parte do Senhor. Porque quando nós continuamos lendo esta passagem, o Senhor diz: cuidem para que ninguém vos engane. Tomem cuidado para vocês não serem enganados, porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos para que possam segui-los. Quando vocês ouvirem de guerras e rumores de guerras, não caiam em pânico, diz o Senhor, porque é necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não será o fim. Jesus continua dizendo: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá pestes, haverá grandes terremotos em grandes partes do mundo, mas isto será apenas o início das dores de parto. Vocês serão perseguidos e mortos por causa do meu nome, e vocês serão odiados em todo o mundo. Meus amados, quantos de vocês estão preparados para serem perseguidos? Quantos de nós estamos preparados para sermos odiados pelo mundo inteiro? Quantos de nós estamos prontos para morrer em nome do Senhor Jesus Cristo?
Eu vou dizer que muitos de nós não estamos prontos para isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nos ligamos entre nós que congregamos na mesma congregação e que falamos que somos uma família. Não nos olhamos na cara, não nos cumprimentamos. Sentimos um certo nojo quando estamos do lado da pessoa que fez algo para mim. Mas queremos morar nos céus, queremos alcançar a vida eterna, quando a nossa vida está totalmente fora do alinhamento que Cristo nos dá. Amados, Cristo está dizendo: serão perseguidos e mortos. Estamos prontos para sermos perseguidos, estamos prontos para sermos mortos. No versículo 10 diz: muitos se afastarão de mim e se odiarão uns aos outros. Muitos se afastarão de mim e se odiarão uns aos outros. É aquilo que estou dizendo. Às vezes nos odiamos entre nós. Às vezes vivemos nos desrespeitando uns aos outros, divididos. Ele continua dizendo: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. No versículo 12, acompanha-me, por favor. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Glória! Aleluia! Oh, glória! O Senhor está dizendo: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. E sabe que muitos de nós estamos com um amor frio. Não temos necessidade da presença de Deus. Não buscamos presença de Deus. Qualquer coisa é uma desculpa maravilhosa para não estar na casa do Senhor. Porque os nossos interesses são outros. E não pretendamos maquiar as coisas, igreja. Porque estamos perdendo o amor pela presença de Deus. Mas isto é algo que o Senhor já vinha alertando na sua palavra. Às vezes eu, como pastor, me surpreendo e digo: por que, Senhor? Se a gente ora, a gente aconselha, a gente discipula, pregamos a palavra na tua casa, por que, Senhor? As pessoas não amadurecem, não fortalecem a sua fé, porque continua do mesmo jeito. E o Senhor sempre me traz essa palavra. Por causa da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas ainda traz um conforto, porque Ele diz: mas aquele que se mantiver firme até o fim será salvo. E por mais que muitos ainda estão vivendo um evangelho superficial, por mais que muitos não querem amadurecer, por mais que muitos não querem ser discipulados, por mais que muitos não querem se submeter, ainda há alguns que querem submeter sua vida a Cristo. Há alguns que querem submeter a sua vontade à vontade de Deus. Lembre-se que a salvação é individual. E o Senhor está dizendo: mas aquele que permanecer firme até o fim será salvo. E nós deveríamos agradecer a Pedro, a Jacobo e a João, porque eles tiveram o atrevimento de fazer essa pergunta para o Senhor Jesus. E eles pediram uma resposta. O templo já foi destruído uma vez. E será que agora vai ser destruído novamente? Isso estava passando na cabeça deles. Será, Senhor, que outra vez a tua glória vai ser tirada desse lugar? Senhor, diz-nos quando isto vai acontecer. Quando será isto? Eu me lembro porque o Senhor Jesus les trouxe a resposta. Queridos, as profecias
31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Queridos, quando você e eu andamos preocupados, ansiosos, inquietos, por trabalhar mais e conquistar mais e conseguir mais, e descuidamos das coisas de Deus, nós estamos tornando igual que os gentios, porque a única preocupação que eles tinham era isso, as coisas materiais, apesar que eram conhecedores das Escrituras. Mas o Senhor está te dizendo, igreja, Rei dos Reis, não te preocupes por isso, porque o nosso Pai Celeste conhece as tuas necessidades. Aleluia. A leitura, igreja, que nós temos como crentes, de tudo isto, devemos começar a fazer as coisas diferentes. Não podemos viver alheios a esta realidade bíblica. Não podemos sermos indiferentes à palavra do Senhor. Nós vivemos, parece, no meio de um oásis que está no deserto, onde somos privilegiados, onde temos liberdade de congregar, onde temos a oportunidade de estar aqui no meio desta multidão, no meio dos irmãos, para ouvir a palavra do Senhor. Somos privilegiados, mas não em todas as partes do mundo os cristãos vivem tranquilos. Não em todas as partes do mundo os cristãos podem carregar a sua Bíblia debaixo do braço. Não em todas as partes do mundo os cristãos podem pregar o Evangelho. Sabe, em muitas outras partes do mundo tem irmãos nossos, irmãos em Cristo, que estão morrendo por causa da sua fé. Enquanto nós nos matamos entre nós, nos perseguimos entre nós, nos brigamos entre nós, nos dividimos entre nós. Que Evangelho estamos vivendo? Que palavra nós estamos lendo? Em outros lugares as igrejas estão sendo destruídas, pastores estão sendo assassinados, os cristãos estão sendo mutilados. Mas que será de ti e de mim se Cristo vem hoje? Que será de ti e de mim se Jesus vem esta noite? Oh, meus amados, quais são os teus interesses? Quais são os interesses da tua vida? Muitas vezes nós preferimos gastar o nosso tempo brigando entre nós, nas redes sociais, usamos as redes sociais para nos brigar, ao invés de aproveitar as redes sociais para levar uma palavra de salvação para as pessoas. Sabe, eu comentava com minha esposa, hoje à tarde, eu passo o dia inteiro aqui na igreja, sempre aos domingos, e hoje, 1h da tarde, 1h30 mais ou menos, me ligou um primo meu que mora nos Estados Unidos. Eu não converso com ele há muito tempo mesmo. Eu vi a ligação dele do WhatsApp, eu fui atender, eu achei estranho. E ele falou: primo, como estás? Como está tua esposa? Como está a família? Tudo bem? Começamos a conversar, mas eu acho muito estranha essa ligação. É aquele parente que tu não tens contato. Enquanto estávamos conversando, ele me falou: primo, eu quero te dizer algo. Ele não é cristão, não é crente, não é nada. Falou: primo, eu sigo você no Instagram. E sabe que eu sempre, ainda que pareça mentira para ti, eu sempre vejo as mensagens que tu colocas no teu Instagram. E no telefone ele começou a chorar e me falou: primo, como eu sei se Deus perdoa os meus pecados?
sei se a minha vida pode ser transformada. E começamos a conversar mais de 1 hora, e ele me falava: eu necessito ser mudado. Eu vejo que as tuas mensagens estão tocando o meu coração. Irmãos, então eu comecei a chorar e falava: Senhor, como é necessário pregar a tua palavra. Eu entendi que o Senhor não me mandou, não me deu um Instagram para atacar as outras pessoas, para atacar o que estão fazendo, para mandar indireta. O Senhor me deu umas redes sociais para pregar a palavra. Porque eu quero aproveitar cada oportunidade que o Senhor me dá para levar o Evangelho. Mas muitos estamos gastando nossas forças com picuinhas, com fofocas, com divisão, e não estamos percebendo que Jesus está voltando em breve a buscar a sua igreja. Um dos sinais da volta de Cristo está próxima. É a frieza do coração dos cristãos. E muitos de nós estamos frios espiritualmente. A igreja do Senhor, em sua maioria, está fria. Nós vivemos, irmãos, de tal forma que pensamos que a perseguição e a morte de cristãos que acontecem em outros continentes, pensamos que não vai chegar a nós. Vivemos pensando isso. Mas sabe, o ano passado aqui na Colômbia, um país vizinho, Colômbia, foram mortos vários pastores e cristãos e eram proibidos de fazer culto por causa das Farc. Colômbia. E quando os pastores de Colômbia entravam em contato conosco e pediam oração, diziam que os cristãos estavam desesperados porque eles desejavam, ansiosos, voltar a congregar. Enquanto nós, irmãos, enquanto nós temos toda a liberdade, não somos perseguidos, mas não queremos congregar. Não queremos buscar a presença de Deus. A Bíblia nos diz: a maldade vai se multiplicar. Isso significa que o mundo está se destruindo pouco a pouco. Os filhos vão odiar os pais. A droga não vai desaparecer. Os suicídios vão aumentar. As guerras somente aumentarão. Isto é apenas o começo do início das dores. Se você veio nesta igreja esperando uma palavra que eu pregue sobre prosperidade, se você veio esta noite a dizer que o Senhor vai tirar você das tuas dívidas, o Senhor diz em primeiro lugar: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos vivendo uma vida de cristãos superficiais, vazios, pobres, tristes e nus. Sabe o que diz Romanos capítulo 1? Romanos capítulo 1, versículo 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Quantos aqui conhecem de Deus? Quantos conhecem algo de Deus aqui? Levantem suas mãos. Amém. A maioria conhecemos de Deus, todos conhecemos de Deus. E aqui diz: sim, eles conheciam
algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas. E com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Mas querem nos proibir de pregar esta parte do Evangelho. Querem fechar a nossa boca. Querem calar a nossa boca. E sabe o que é pior? Muitos cristãos acham que este tipo de relacionamentos é normal. Relacionamento homossexual é antibíblico. É contra a palavra de Deus, é contra a vontade de Deus, é contra a natureza divina. Não ache graça nesse tipo de relacionamentos. Está escrito na Bíblia. Os homens praticaram atos indecentes com outros homens. E em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia. Muitas vezes nos escandalizamos dos homossexuais, nos escandalizamos da prostituta, nos escandalizamos do fornicário, nos escandalizamos do adúltero, mas não nos escandalizamos daquele pecado que nós carregamos em nós: ódio, inveja, homicídio, discórdia, ganância, engano, malícia e fofocas. Oh, disso ninguém diz nada. Disso ninguém fala nada. Espalham calúnias, versículo 30, espalham calúnias, rodeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos. Os orgulhosos digam amém. Não tem nenhum orgulhoso aqui, Senhor. Arrogantes, quantos arrogantes temos aqui? Com ninguém é arrogante agora. Ninguém é orgulhoso agora. Todos temos um coração humilde, acaso? Todos acaso somos tão humildes como para chegar na outra pessoa e dizer: por favor, perdona-me, porque eu reconheço que falhei contigo. Será que temos um coração tão humilde como para dizer verdadeiramente: você tinha razão, eu estou equivocado, perdoa-me? Ou se alguém chega a te pedir perdão, será que tu és humilde o suficiente para perdoar a pessoa que está se humilhando?
Queremos que o Senhor venha nos buscar nas nuvens para nos levar na sua glória. E continua dizendo: não tem entendimento, versículo 31. Quebram suas promessas. Quantos já quebraram promessas? Eu já quebrei muitas vezes. Não mostram afeição nem misericórdia. E acaso isso não acontece dentro da igreja, irmãos? Só para quem nos visita pela primeira vez, nós não somos uma igreja perfeita. Vocês podem ver um pastor bonito, malhado, faz academia, mas não somos igreja perfeita. Nós temos defeitos, temos problemas, temos dificuldades. Tem irmãos que se brigam entre outros. Tem fofoqueiros. Tem os que gostam de divisão. Tem você. Tem eu. Que somos pecadores, somos falhos, somos miseráveis. Temos que querem ser moldeados e temos rebeldes. Essa é esta igreja, mas a igreja da esquina tem a mesma qualidade de pessoas, e a igreja de trás, as mesmas pessoas, e a de lá, as mesmas pessoas. Porque assim somos. E continua dizendo, versículo 32, sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas, o que diz a palavra? Quem pratica essas coisas? Quem pratica essas coisas? Oh, não escutei, igreja. Quem pratica essas coisas? Quantos merecem a morte aqui? E aí? A culpa é do Juan que está se inventando isso. A culpa é do Juan que chama a tua atenção. A culpa é do louco do pastor. Isso é bíblico. Se nós carregamos essas coisas no nosso coração, merecemos a morte. Mas ainda assim continuam a praticá-las. Muitos não abandonaram essas práticas. Oh, prestem atenção aqui, irmãos. Isso aqui é fantástico. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Quantas vezes dentro da igreja, irmãos, se reúnem os grupinhos e começam a dizer: não se submete, não faz isso, não precisa obedecer, não escuta a liderança. E começam as fofocas, começam a murmurar, começam a incentivar as pessoas a caírem no pecado. Mas sabe para quem estava dirigida esta carta? Sabe para quem Paulo escreveu esta carta? Para uma igreja. É porque dentro da igreja existia tudo isto. E dentro de nós, a igreja do dia de hoje, está existindo este tipo de coisas. Meus amados, estamos vendo como está se esfriando o coração. Quando era criança e convidávamos alguém para ir na igreja, nós sabíamos que essa pessoa chegava na igreja, ouvia a palavra e era uma pessoa que era tocada pela palavra e a sua vida era transformada. Hoje em dia convidamos as pessoas para ir para a igreja, escuta a palavra e não acontece nada. E quando tu perguntas: e aí, o que tu achou do culto? O que tu achou da palavra? Achei legal. Por quê? Porque o coração está se esfriando. A palavra parece que escorrega. E muitos de nós que já conhecemos as Escrituras estamos no mesmo caminho. Parece que a palavra é ouvida e escorrega e não acontece nada em nossa vida. Não somos transformados, não somos mudados. Nada muda em nós. No versículo 37 de Mateus 24. Mateus 24, versículo 37. Quando o Filho do Homem voltar, por favor. Quando o Filho do
será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio. O povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Meus irmãos, quantos anos passou Noé pregando o Evangelho para essas pessoas? Pregando a palavra. 120 anos. Eu pergunto, será que Noé não sabia se expressar? Será que Noé não sabia pregar? Será que Noé não sabia explicar a mensagem que Deus lhe havia dado? Será que Noé não tinha capacidade de poder pregar a palavra? Noé, nós prestamos atenção nisso, Noé estava dizendo para estas pessoas: gente, vai acontecer uma catástrofe descomunal. Vai acontecer algo que nunca aconteceu antes. Deus me falou que vai cair tanta água que as pessoas serão destruídas por causa do seu pecado. A terra será inundada. Noé estava dizendo para eles: eu não estou louco, eu não estou desquiciado, não sou um delinquente, não sou um fanático religioso. Deus diz para mim que devemos nos preparar, e por isso eu estou preparando minha família, estou preparando a minha esposa, estou preparando os meus filhos e as esposas dos meus filhos. A minha família está se preparando, porque vai acontecer algo terrível. E Noé dizia: passaram tantos anos, mas eu continuo me preparando com a minha família. Mas sabe o que a Bíblia diz? As pessoas estavam nem aí para a mensagem de Noé, e eles somente entenderam essa mensagem. Somente entenderam a mensagem quando o dilúvio veio acontecer. Meus amados irmãos, abre os ouvidos do teu coração. Imagina que eu sou Noé. Eu estou dizendo para vocês: preparem-se, porque algo terrível está por acontecer. Prepara a tua casa, prepara a tua família, prepara o teu coração. Peça perdão a quem tem que pedir perdão, perdoe a quem tem que perdoar, restaura o teu casamento, restaura o teu relacionamento com os teus filhos, restaura o relacionamento entre os irmãos. Deixa de praticar as coisas malditas que destroem a tua vida, porque o dia chegará em que Cristo virá buscar a sua igreja. Não esperes a que as portas se fechem, porque estes homens e mulheres zombavam de Noé, chamavam de lunático, chamavam de fanático. Talvez você me chama de fanático, talvez me chama de lunático, talvez me chama de louco. Não tem problema, mas eu estou preparando a minha casa para nos encontrar com Cristo. Posso ficar sem pessoas desta igreja, mas eu não posso ficar sem a presença de Deus. Estes homens e mulheres somente acreditaram na mensagem quando o dilúvio começou a acontecer. Somente entenderam quando o dilúvio chegou. Não te surpreendas se Jesus chegar esta meia-noite e as portas se fecharem, e você ficar porque o teu orgulho é maior, porque a tua prepotência é maior, porque a tua arrogância é maior, porque tu preferes sair deste lugar em briga com teus irmãos ao invés de sair deste lugar com a paz de Cristo na tua vida. Sabe que
Igreja, o tempo está chegando e a palavra está sendo pregada. Depende de ti, se verdadeiramente quer ser transformado.